cara, meu caro, obrigado por estar aqui conosco. Esse daqui é o nosso piloto do Conversa sobre Dragões, tá? As tentativas já passaram de números, a gente já parou de enumerar pela raiva que a gente está, porque aconteceram inúmeras coisas que eu e o Daniel Souza vamos contar para você ao longo dessa gravação, ao longo desse momento, tá? Conversas com Dragões é um programa, tá? Esse é o piloto, onde eu trago outros pontos de vista do caminho da Dragon Magic para você, tá? O caminho da Dragon Magic são inúmeros para tanto dragões elementais, quanto para dragões cósmicos, quanto para dragões celestiais. Você tem vários caminhos para chegar até essas consciências, até essas egrégoras, e para você não ficar preso somente ao meu ponto de vista, eu trago sempre pessoas que já estão trabalhando com essa energia, que já trabalham e trazem experiência dessa vibração para trocar figurinhas com você. Muitas vezes você não se sente seguro com aquilo que eu passo, mas pode se sentir muito mais seguro e confortável com o que os outros, muitas vezes mais novos do que eu, conseguem passar e transmitir para vocês, tá? Então, esse episódio piloto, eu trouxe o Daniel Santos. Ele já trabalha com dragões já tem um tempinho. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas caminhos se cruzaram através de amizades e dragões que familiarizadamente fizemos isso e mantemos essa amizade, essa troca de figurinha. Então, Daniel, gratidão pela paciência, por todos os altos e baixos, pelas surpresas do nosso domingo à noite e bem-vindo ao nosso episódio piloto. Como você está? Boa noite. Para vocês entenderem, né, toda essa história, hoje eu ia para um samba e estamos aqui porque o nosso vídeo gravado ele ficou sem som, mas só que é sobre isso, né? A espiritualidade é uma caixinha de surpresas, né? Então, antes de tudo, eu peço as bênçãos a Quanin, porque fica aqui no making off, né? A gente conversou muito sobre ela e vamos falar novamente, mas eu acredito que ela vai guiar nosso processo hoje. Então, peço as bênçãos também ao meu dragão guardião pessoal, dos Janos, de quem nos assiste. Bom, sou carioca, tenho 29 anos, comecei na espiritualidade desde os 17 anos de maneira consciente, e ali eu comecei a ter os primeiros contatos, bem mais novo, com sonhos, projeções astrais, que é muito natural para todo mundo, né? E aí a espiritualidade, ela sempre ficou nesse início da adolescência no making off. Então, eu gostava muito de astronomia, gostava muito de astrologia posteriormente, mas a astronomia sempre me despertou essa necessidade de olhar para o céu, de olhar para o oculto, e a gente começa a ver as constelações de Sírius, de Órion, e a gente começa a imaginar coisas que vão além, né, do que é palpável. E eu acho que para todo adolescente, para toda criança, para todo adulto que se recorda desses seres míticos, né, que são os dragões, nasce uma genuína curiosidade do que é isso. Então, assim, para quem está afinizado com grande fraternidade branca, a gente tem a figura dos mestres ascensionados, e Kuan Yin é uma deusa da compaixão, e ela participa do que a gente chama de conselho kármico. E aí, primeiro, karma, o que significa, né? Não é aquela palavra cristã de punição, né? Estou pagando meus pecados, como a gente usualmente interpreta, mas no Bhagavad Gita, que é um livro, eles trazem o seu verdadeiro significado em sânscrito, assim como nas linhagens de yoga, karma e yoga, enquanto karma é ação. Então, o que você faz de ação para estar gerando essa realização e o seu Dharma, né? Que seria esse alinhamento do seu propósito de vida. Que é uma palavra que já está meio deturpada aí nesse meio jovem místico, então acabou evitando usar, né? Mas, em primeiro momento, eu acho que entender os dragões como seres que estão além desse limite do céu e do inferno, do céu e da terra, e trazer para uma dimensão mais próxima, né? Primeiro, compreender que dentro da grande fraternidade branca, ou dentro dessas linhas usuais de magia cerimonial, e aí entender o que é magia, né?
que esse ato de vontade, de concretização, esse ato que a gente tem esse ímpeto através do verbo, que é a criação, que na Bíblia fala, no início era o verbo, né? Porque o verbo, que é onde você vai fazer a manipulação energética dos seus conjuros, dos seus feitiços, dos seus encantamentos, é a base. Então, não é a vela, não é o incenso, tudo começa pelo verbo. Então, tudo começa dentro de você. Então, às vezes eu quero comprar a vela de 7 dias, untar com óleo de parafina do unicórnio do Alasca e da Malásia, e a gente esquece que essa purpurina toda só funciona se a gente tiver o centramento pessoal de compreender a nossa respiração e o nosso objetivo mágico. Porque você pode ter a vela mais cara da cera de abelha, seja da onde for da África, e não ter relevância. Então, assim, o instrumento ritualístico, ele é extremamente profundo, porque o que faz a gente se reencontrar é a nossa presença divina. E eu acho que, para mim, depois de todos esses empecilhos de gravação que a gente teve, isso foi para me mostrar o quanto que a gente precisa de estar no presente e ter atenção na caminhada. Então, quando a gente fala de dragões, a gente pode pensar de duas formas. Seres integrantes celestiais da obra, do divino, que estejam ancorados numa hierarquia celestial de querubins, serafins, elohims, da ordem arquiangélica, é uma possibilidade de interpretação. Seres do cosmos que estão ali, de certa maneira, se integrando. Pode pertencer a uma dessas categorias, pode ser um desdobramento desses seres cósmicos, ou pode ser a sua própria categoria. Agora, qual a diferença de racionalizar isso? Talvez nenhuma, mas de forma metódica é bom a gente ter um pouco de discernimento. Materiais práticos que falem isso. A gente não tem tanto conteúdo assim, na verdade é muito escasso o que a gente vai ter de parte teórica. Então, grande parte do ensinamento vem deles para a gente. Então, é uma coisa muito, uma linhagem direta, sem ter uma pessoa que faz esse intermédio. Então, para mim, o caminho dos dragões, ele é um caminho muito eremita, ele é um caminho que você vai trilhar com eles, então ele precisa de autoconfiança. Então, a pessoa que ela chega para Dragon Magic, que ela chega direto para esse caminho, geralmente ela dá de cara no chão, porque ela não consegue se manter ali. Porque é um caminho que te testa, é um caminho de fidelidade. Então, é um caminho para mim que ele exige caráter. O que que você está buscando aqui? Dentro do meu trabalho com Jesus Cruzacascos, né, que é uma das minhas vertentes de trabalho, o reiki, eu sou nutricionista também, tarólogo, o Akasha para mim é a base. E a Akasha, enquanto esse campo de biblioteca da alma, ele permite que a gente acesse nuances, patamares do oculto. Então, vou dar um exemplo prático. Eu fui numa loja de cristais e um cristal me chamou muito a atenção. Era barato? Não. Mas eu tinha dinheiro para pagar. E eu comprei. Tempos e tempos depois, mais ou menos uns 2 anos e meio depois de ter comprado esse cristal, eu comecei a ver ele se tornando um dragão, se tornando um bastão de dragão, que foi ancorado junto com alguns processos iniciáticos particulares, que não vou entrar em detalhes, porque eu acho que tem percalços da jornada com o dragão que são muito singulares para si e não se devem ser revelados, mas de maneira superficial é isso. E aqui está, né, esse Wand de dragão. Ele é um bastão, assim, um cetro. Ele é feito de um cristal lemuriano, é de um fumê acicrinado. Então, assim, ele é muito intenso e tem essa ponta, né, xamã, né, que seria essa lodolita. Ele tem outras formações peculiares, mas enfim. E é muito interessante, porque as pessoas acham, porque você tem isso, então é fácil. Não necessariamente, né? Os instrumentos que a gente usa, eles vão sendo adquiridos ao longo da jornada. Porque uma das coisas que eu e o Jonas a gente conversou muito, que existem duas principais vias de se chegar ao reino dos dragões. Quando você é chamado por eles a se reintegrar, ou quando você bate na porta e busca.
No meu caso, desde muito novo, eu comecei a ter sonhos, e esses dragões começaram a se apresentar, e uma série de fatos sincrônicos começaram a acontecer. Desde ver por borra de café, dragão, por nuvens, dragão, por músicas que apareciam aleatoriamente, anúncios do Instagram. Então as coisas vão acontecendo simultaneamente, espaçadamente. Você não vai estudar dragão hoje e amanhã, ai, o meu dragão veio falar comigo. Talvez possa até acontecer, mas eu acho que ter esse pé no chão é muito importante. E quando a gente fala de Kuan Yin, eu vou trazer o Janos aqui para falar, né, da coincidência que rolou, que eu vou deixar ele falar um pouco, porque eu falo demais. E já volto falando da minha parte. Você é um entrevistado, a palavra é sua. Mas, Eu gostaria que você falasse. guardar o dragãozinho que eu estava segurando aqui. Deixa eu Mostra para passar. eles. Que gracinha. É de aventurina verde? É, Venturina Verde, eu uso ele me acompanha nos trabalhos de mesa radiônica, principalmente nos processos de cura de casas. E a minha segunda renda provém da acupuntura. E na acupuntura, a gente aprende que a deusa que trouxe a acupuntura aos seres humanos foi Kuan Yin. Nós temos várias outras lendas. A acupuntura, ela é uma ciência já comprovada. Ela tem muitos estudos sobre ela, tem muitos estudos nos antigos escritos chineses, tem muitas lendas, como a lenda do Imperador Amarelo, e também tem a lenda de Kuan Yin e da energia. E Kuan Yin nos ajuda a reequilibrar essa energia e esse Qi através das agulhas e das ervas que nós trabalhamos na acupuntura. Agora me conta, Daniel, a sua ligação com Kuan Yin e como ela chegou até você. O Enem chegou até mim em um momento que eu estava vivendo uma grande depressão e crise de ansiedade. Então, não é nenhuma história muito bonita, né? Mas é a história de verdade. Eu acho que no Instagram a gente tem essa tendência de mentir, de camuflar, né? De tudo é purpurina, tudo é bonito e a realidade é que a gente chora, que a gente tem nossos desafios, né? E o primeiro sistema que eu tive contato foi o Reiki, o Zui, que é o tradicional, e como pré-requisito, um segundo sistema que eu tive o prazer e a honra de receber, que foi o Karuna aqui, ele é um sistema que ele não só foi ancorado, mas ele é, digamos que tem uma egrégora pertencente a Kuan Yin. Ela abarca o sistema. Tem alguns símbolos que foram recebidos por Satya Sai Baba, tem alguns símbolos que foram canalizados por algumas pessoas, e não é o objetivo, né, entrar nesses detalhes, mas a energia de Kuan Yin está extremamente presente. Tanto que o último símbolo do Karuna aqui, ou Karuna Reiki, e aí Karuna é diferente de Karuna, né? São palavras diferentes, porque no Havaí Karuna é compaixão, né? E aí quando a gente fala de Ki, que é esse Ti, né? A gente está falando dessa energia. E o último símbolo, ele é um símbolo que se chama fogo serpentino. E esse fogo serpentino, ele é essa manifestação da energia da Kundalini, que é uma coisa que está na moda, ativações e ativações da Kundalini, que é justamente por ser o último símbolo, quando o praticante está mais afinizado com essa energia da compaixão, porque o objetivo do Karuna é que você crie em 3 níveis, 3 patamares, a reconstituição da criação do seu jardim da alma. Então, é a criação para que você possa viver e manifestar. E o jardim da alma, que é esse propósito, né, de Kuan Yin, é você estar em harmonia com todos os seres, sendo ela uma deusa da misericórdia e da compaixão, e regente também, participativa do conselho kármico, tudo isso está emaranhado. E a partir de quando eu recebi esse reiki, eu comecei a ter muitas visualizações. Sou mestre em Reiki Karuna aqui já há mais de 10 anos, e aí durante esse processo, iniciando também as pessoas, já senti inúmeras vezes a presença dela, e é algo que é inexplicável. É uma energia formidável de amor que ela te preenche, e aquilo não tem explicação. Então, por que eu estou falando isso? Porque
conforme o meu acesso aos Jesus cruzacascos, eu sempre tive um certo receio de entrar dentro do reino dos dragões, porque eu sabia que eu já tinha usado de maneira negativa. Não vou entrar em mérito de magia negra, porque seria racismo, mas dualidade energética ela existe. Então você vai ter o São Jorge que matou o dragão, e aí se ele matou não era um dragão muito legal, né? E você vai ter os outros dragões, então você tem essa dualidade. E se Deus ou deusa criou o céu e a terra, ele criou bem e o mal, né? Então a gente tem que entender que geralmente o caminho draconiano, né, que esse nome, né, draconiano, da árvore da morte, não sei o quê, é um caminho geralmente que as pessoas vão associar à mão esquerda. Então, é amoral, não tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. E tem praticantes assim, que não é o meu caso. Eu não me afinizo com esse patamar energético. Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu já fiz muito isso durante muitas encarnações e eu não estou com muito tempo para ficar passando por esse processo novamente, né? Então, eu acho que todo mundo tem ali as suas escolhas. Eu não estou escolhendo trabalhar novamente com essa energia. Quem lê, quem é curioso, sabe que é uma energia densa, pode falar o que quiser, mas é denso, não tem como negar. Então, assim, em qualquer caminho que você escolha da espiritualidade, você pode ir por aqui ou por aqui. E aí, né, quem define isso vai ser você. Fala, Jones. Não, continua. Ah, tá. Então, eu acho que o discernimento ele vem muito assim, porque as pessoas acham que para você trabalhar com os dragões, eu tenho que ter a adaga, eu tenho que ter né, o atame, o círculo mágico. E realmente, tem procedimentos que você pode usar. Você não tem uma imposição, que você só vai ter contato fazendo isso. Mas existem alguns momentos que isso seria bem-vindo. Mas a minha prática com os dragões, ela primariamente surge com Kuan Yin. E é uma deusa, assim, que ela é muito acessível. Muito acessível. Se você tiver de coração aberto, fizer um mantra, que sou apaixonado por ele, que é um mantra conhecidíssimo, que ele é assim, não sou nenhum cantor, mas vou reproduzir rapidamente. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que é um mantra de compaixão, é um mantra de reintegração com esse fragmento divino. Assim como a prática do Ho Oponopono, tudo isso você busca se reintegrar as camadas de ódio, perdão. As pessoas acham que o Ho Oponopono é para perdoar alguém, né? É para se perdoar. Porque Uhum. a gente sempre projeta que o outro que é o defeito da sua vida, né? O outro que é o seu diabo, né? E você tem que lembrar de que você também tem as suas sombras, né? Então eu acho que o caminho dos dragões, ele principalmente ele vai estar ali te testando. É isso que você quer? O que que você quer aqui? Porque é muito diferente de você acender uma vela para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Uhum. Senhora das Dores, Nossa Senhora de porque são energias cristãs, católicas, que estão tão abundantemente abertas que qualquer um chega e faz o que quer. E os dragões, por ter sido deturpado durante muitos anos, eles têm uma série de critérios para que você chegue lá. E aí não é porque a gente que está aqui é melhor do que vocês. Não, é um processo natural de contemplação dessa jornada. O Caminho dos Dragões, para mim, é a verdadeira carta do tarô do eremita, da morte e do enforcado. Depois que tu passa disso, aí vem a lua e vem o sol. A lua e o sol. Aí vem a morte, a lua e o sol. E aí você acha que está brilhando, cai de novo, e faz parte. E eu acho que isso é a desconstrução do véu da sacerdotisa, né? Aquele véu da ilusão. Agora eu sei. Eu sei invocar, sei fazer isso. Tá, você sabe o quê? Você tem problema na sua vida? Se você tem problema ainda, você não está reintegrado, né? E eu não estou nem falando naquela visão assim de meritocracia, né? De sou sacerdote disso, daquilo. Mas eu acho que
os dragões, eles trazem para mim, primeiramente, um ímpeto de coragem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Lidar com os seus medos, nem sempre de maneira tão acolhedora, porque no início, quando eu comecei com o Panin, era super acolhedor. Mas depois você vai conhecendo dragões elementais, do fogo, da água, do éter, seja como for, os elementos e os elementos que a gente não conhece, que podem estar por aí, né? E as possibilidades, dragões solares, que são dragões que eu tenho muita afinidade, inclusive o meu dragão guardião, ele veio para mim dentro do solstício de verão, então ele se plasmou para mim pela primeira vez, né? E aí, quem tiver curiosidade, vai lá no meu feed ou vai lá no perfil do Alê, porque foi assim que eu conheci o Janus, fofocando os dragões que ele desenhou. Eu conheci o dragão dele, muito pomposo, elegante, Foi o e primeiro. inclusive ele tá combinando com a minha camisa, será por quê? Só para, como nada é por acaso, eu já tinha deixado a carta separada aqui, porque a gente já tentou gravar esse vídeo 9 vezes, né? 7 a 9 vezes. Deve ter alguma coisa nesse número aí, né? 7, 9. 9, o número da espiritualidade. Eu tenho quase certeza que foi 9. É, E a carta que eu tirei foi essa daqui, ó. Que é o dragão azul das Pleiades. Então, ele prepara a gente para a aceitação da cura, a aceitação da ativação do coração para que a gente possa receber a cura. Então, o caminho dos dragões, para mim, ele começou assim. Eu, como escorpiano, com 6 planetas em escorpião, eu era duas coisas, né? Raiva, vingança e intensidade, né? O próprio signo distorcido, né? Próprio aspecto de água. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque, enfim, né? Acho que a gente precisa de assumir quem a gente é, e graças aos dragões, a deusa, e seja qual for, quem for, hoje estou diferente, né? Hoje tenho muito mais equilíbrio emocional. Então, se eu não tivesse conhecido os dragões pelo caminho do coração, provavelmente eu seria aquele magista. E aí não estou fazendo julgamento de valor, porque cada um sabe o que faz, mas aquele magista que qualquer coisa vai ameaçar os outros. Porque eu faço isso, faço aquilo, aquelas pessoas que têm essa tendência, né? E eu acho que se eu tivesse feito isso, ia dar muito de cara na parede. Então, se você está buscando o caminho dos dragões para isso, repense. E aí não estou nem falando de moral e ética cristã, mas repense o que você quer com isso. Repense quais as consequências e aonde você quer chegar com isso. Porque é sempre bom a gente refletir sobre nossos ímpetos, né? E conexão com os exatamente. dragões, ele é uma forma que ela pode se dar por alguns instrumentos. E aí, Janos, eu quero te dizer o que você acha da gente deixar para a parte 2 para esse povo ficar curioso, para o vídeo não ficar muito grande. Então, quem quiser, comenta para a parte 2 para a gente falar um pouco desses instrumentos de conexão. E quem sabe a gente faz aquela vivência que nem eu fiz, né? Que fica É isso interessante. que eu ia falar agora. Eu quero 2 pontos que você conte para nós. Quando começou e como começou o seu contato com os dragões? Se você bateu na porta deles ou se eles se apresentaram? E se a meditação que a gente gravou no vídeo passado, você quer encerrar esse vídeo ou você quer abrir um próximo? Então, fica a seu Eu, critério. eu falei indiretamente disso, porque eu acabei Pode. não pontuando. Mas É, relembrando, né, para quem não prestou atenção ou para quem não estava tão atento, de 11 para 13 anos, mas eu tenho quase certeza que foi aos 13 anos que eu tive a experiência que foi o divisor de águas para mim. Então, foi durante um sonho com dragões, e aí eles me pediram para não entrar em detalhes, como eu entrei na outra gravação desse sonho. ah, De sonho, por isso que eu falei de maneira superficial no início. Mas foi ó, assim, né, que eles se apresentaram. E posteriormente, é, os meus processos iniciáticos, eles ficaram em stand-by com os dragões. Eu sei que, de alguma maneira, eu tinha uma certa dúvida se existiam ou não,
e eu fui desenvolvendo minha mediunidade. E de 2019 para 2020 foi quando os contatos se reintensificaram. Porque eu tive o período de hiato, porque eu recebi as iniciações de Karuna aqui em 2012 para 2013, quando eu me tornei mestre, né? E aí é algo que eu nem falo, porque eu acho que perde um pouco, né? Esse ter e ser, né? Se você ficar se intitulando, né? Eu prefiro demonstrar o que eu sou. Mas eu recebi essas iniciações e a partir daí, Kuan-Yin me amparou muito, mas eu não tinha muita consciência desse trabalho, porque tudo que eu achava de material era sempre um caminho de dragão de mão esquerda. Então era sempre um caminho que tudo que eu tentava me ler me dava ânsia de vômito, eu ficava enjoado. Eu falo, cara, tem alguma coisa estranha. E eu não conseguia nunca seguir. Eu não conseguia ir para frente. Eu falei, bom, vou respeitar isso, né? Eu tentei, até tentei ler, né? Mas não rolava, não rolava. E aí só, né, um pouquinho antes da pandemia, que quando eu comecei a me aprofundar nos registros acásticos, com crânios de cristal e crânios de dragão, que tudo voltou a ressurgir com consciência e os fatos foram se conectando. Nesse período da pandemia, eu conheci um tatuador e não vou entrar em tantos detalhes como eu falei no outro vídeo, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Mas eu vou falar o que eles estão me dando autorização. E esse tatuador, ele estava tatuando semanalmente uma cacetada de dragão. Eu falei, caramba, esse cara só desenha dragão, né? E era só dragão e serpente. E se vocês forem parar para reparar, existe na mitologia dragões e serpentes, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa aí. E eu comecei a seguir ele. E toda semana ele postava foto de tatuagem de dragão. Falei, que coisa engraçada, né? E aí eu fiquei observando, e ele lançou um sorteio. E nesse sorteio era uma rifa, porque a gente estava na pandemia, ele não tinha condição financeira de se manter, e ele tinha que arranjar uma forma de manter o dinheiro circulando. E aí eu falei, vou comprar esse número. Se eu ganhar, eu vou fazer uma tatuagem de dragão. Aí comprei a rifa, comprei dois números. Gastei R$ 100, R$ 80, eu não lembro, acho que era, sei lá, R$ 50 a rifa, eu não me recordo. E aí eram três prêmios, né, de tatuagem. E aí eu sei que eu fui sorteado. E eu falei, puta que pariu, agora eu vou ter que fazer a tatuagem. Fudeu. Eu falei, que responsabilidade, como é que eu vou fazer esse dragão? E aí me veio uma consciência muito clara de que não era de nenhum jeito do que ele estava desenhando os dragões. O meu dragão não ia ser daquele jeito. Eu falei, olha, eu quero que você faça, mas eu quero que você crie um desenho da maneira que eu vou falar. Você consegue fazer isso? Ele, consigo. Você vai me dizendo. Mas só que durante esse processo, eu fiquei enrolando, porque a tatuagem era muito cara, né? A tatuagem completa dele, que eu fiz, né? Os curiosos, eu fiz, custava R$ 3.000, não é uma tatuagem barata. No entanto, com desconto, ela ia para 2.500, que também é um valor alto, né? Mas eu tinha consciência de que ia acontecer. E fiquei meditando para saber aonde eu ia fazer, como eu ia fazer, como é que ia ser isso. E passado esse período de um ano, os dragões chegaram para mim, fazendo um ano que eu ganhei o sorteio. E aí? Tu vai querer? Você não vai fazer? Né? Você não pediu? A gente tá aqui esperando, né? E aí, a partir do momento que eu fiz essa tatuagem, foi um eterno processo de morte e renascimento. Não foi nada agradável, doeu pra cacete, mas eu acho que a dor física nem foi o ponto principal, mas eu acho que o mergulho, assim, no abismo, sabe? E detalhe, eu não trabalho com dragões crevosos e nem nada do gênero, mas uma necessidade de, olha, tuas sombras são essas, aprenda a lidar. E aí, até eu conseguir fazer a segunda parte da tatuagem, eu demorei quase 3 meses. Porque eu não estava conseguindo lidar com as emoções.
E aí eu fiz, foi uma paulada na cara, paulada da outra, paulada na cara, paulada na outra. Foi um ano difícil pra cacete. Quando eu finalizei a tatuagem, que as coisas começaram a voltar pro eixo. Então esse processo demorou uns 6 meses quase. Demorou bastante tempo para eu conseguir terminar. E é uma tatuagem grande. Para quem é fofoqueiro, vai no meu perfil, ela começa aqui no braço e ela vai até o final das minhas costas. Então é uma tatuagem bem grande. Foram 12 horas de sessão, foram 3 dias de tatuagem. E eu chegava tipo 10 e pouca, 11 da manhã e saía 5 e pouca, 6 da tarde. Então era uma tatuagem que demandou assim concentração. E uma série de questões ali, de reencontros, né, de pessoas fazendo tatuagem de dragões no mesmo dia, de uma série de coisas que foram se interconectando e foram se auto-explicando e foram se ancorando, se estruturando. Então, isso é para demonstrar que até o processo de tatuagem, ele é um processo de magia, porque acho que as pessoas não têm consciência, né? Muita gente fala assim, porque no candomblé tem ritual com sangue, não é evoluído. Na Umbanda tem sacrifício com sangue, nem todas, né? Então não é evoluído. Tatuagem é um sacrifício, é um sacro ofício. Porque quando você está ali plasmando um guia, um mentor espiritual, um deus, uma deusa, uma frase, uma entidade, um símbolo, você está trazendo aquilo para o seu corpo e a tatuagem, o que acontece? Você está rasgando essa pele, né? Você está sacrificando o seu sangue, a sua vontade, você está fazendo laços. Então, não é só um desenho bonito que você deixa ali. Existe uma série de consequências, né? Tem pessoas que fazem tatuagens que deixam a pessoa maluca. A pessoa não consegue lidar com aquilo, né? E outras que vêm para harmonizar. Então, assim, quando eu falo com dragões ou de dragões, eu gosto sempre de ter essa consciência de parcimônia, sabe? Porque não adianta você estar ouvindo essa live aqui hoje, você está vendo esse vídeo, amanhã eu vou pegar um ritual e a lua cheia tá chegando e vou fazer. Cara, vai devagar, dá um passo de cada vez, porque uma coisa que Preto Velho me ensinou é que, assim, às vezes dar 2 passos para trás para dar um para frente funciona melhor. E eu acho que o caminho dos dragões ele se estrutura demais, assim, demais. É um caminho aonde você tem que saber aonde você está pisando. Você tem que ter respeito, sabe? Os dragões, eles têm camadas de sabedoria. Tem dragões jovens, dragões mais anciões. Então, assim, você precisa de saber que não é você o avatar do universo. Você é uma das estrelas que está no planeta, né? E eu acho que essa coisa do magista, que muito se acreve, que muito faz e acontece, são as pessoas mais desequilibradas que querem atenção. Então, se não tiver um mergulho, uma reavaliação dos seus valores, a chance de dar errado sua caminhada com dragões é bem alta. Mas se você não acreditar, não tem problema. O caminho está aí para você ter as suas experiências, né? Mas conselho bom não se vende, né? A gente experimenta. Mas numa próxima live, se vocês quiserem, comentem aí, a gente pode trazer como possibilidade alguns meios mais práticos de conexões. O vídeo não acabou ainda, tá? Não vamos encerrar a live ainda, porque tem 3 pontos bem interessantes, porque eu fui fofocar no seu Instagram, tá? Já que assim a pessoa que vai olhar o seu Instagram vai stalkear as suas coisas. Eu vi 3 pontos interessantes que eu gostaria que você desse uma pincelada: o Reiki dos Dragões, o Oráculo dos Dragões e o terceiro ponto acabei me esquecendo. Registros acásticos. Como funciona os registros acásticos para você com a vibração dos dragões? Eles trabalham ao seu favor ou você trabalha coisas paralelas? Porque o oráculo dos dragões já traz o nome, o reiki dos dragões já traz o nome, logo traz energia. E os registros acásticos, você trabalha com eles ou são trabalhos particulares? A partir do momento que a gente assume um trabalho com dragões, é indissociável. Então, você pode estar acendendo a vela para Exu, para seja quem for,
Se eles sentirem a necessidade de te acompanharem naquele ritual, eles vão vir. Eles têm a autonomia do processo deles. E aí, uma coisa que é importante, né? Magia com dragões e magia de dragões. Você pode trabalhar só com dragões em um processo específico, ou pode convidar eles a estar em algum tipo de trabalho que não necessariamente é deles. Então, eu percebo que dentro do Akasha isso acontece. Porque toda leitura minha, eu trabalho com essa egrégora que abarca as diversas tipos de manifestações de inteligências. Então, arcanjos, anjos, querubins, serafins, Melquisedeque, Metacron, Miguel, todos esses seres que eu tenho afinidade, eu convido eles para estarem comigo, criando esse círculo de proteção. E o dragão, os dragões, são um desses seres. Se eles quiserem, ou se houver necessidade de alguém que eu vou fazer esse trabalho receber uma energia específica, eles vão se apresentar e se manifestar. Assim como eu já tive a oportunidade de fazer uma leitura para o Janos, e ele participou de uma vivência muito particular, e eu não vou entrar em detalhes, mas foi extremamente linda, foi muito potente, porque é uma vivência dele e ele compartilha se ele quiser, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência, porque tudo que acontece no Akasha é sigiloso porque é domínio daquela pessoa. Então, o terapeuta ele tem que ter esse discernimento. Sobre o oráculo dos dragões, eu conheci através dos Janos e também de uma outra professora que eu tive de cristais, e é o da Diana Cooper, é esse o oráculo que eu uso, né? Apesar de existir, é o Petit Lenormand dos dragões, eu acho uma coisa horrenda de feia, eu acho muito feio aquele oráculo, mas tem quem goste, mas eu não me afinizo, acho muito feio os desenhos, acho que atrapalha na interpretação, apesar de eu jogar o que se chama de baralho cigano, que é o Petit Lenormand. E sobre Reiki dos dragões, a gente tem que entender primeiro do que é Reiki, né? Reiki nada mais é do que uma técnica de cura pelas mãos, que energia e o rei, né, essa força universal. Porque a gente associa Reiki como se fosse o Mikao Usui que criou. Não foi ele que criou. O reiki é uma palavra genérica, mas o dele foi o mais famoso, né? E aí se vem, né? Reiki tibetano, reiki isso, reiki aquilo. E aí eu senti que esse seria um nome bacana, porque reiki é uma palavra conhecida. Uhum. Mas é um processo que eu ancorei. Ele ainda não se plasmou para o mundo totalmente, mas durante, né, os meus trabalhos com os registros acásticos, durante os meus atendimentos de benzimento, etc., cada eu sinto a necessidade, né? Como eu trabalho com diversos sistemas de cura, cura acástica, o reiki do Karuna aqui, o reiki Guarani, isso, aquilo, que são essas manifestações energéticas em diferentes camadas. Se eu sentir que a pessoa precisa dessa frequência, eu uso ela, entende? Mas é uma energia, assim, fantástica também. Não é que ela é melhor ou pior, mas é uma frequência energética, sabe? Que trabalha na egrégora dos dragões. Tem gente que precisa dessa energia, tem gente que precisa de outra e tá tudo certo. Então, eu acho que é sobre isso e sobre vivência. Tem que viver, tem que sentir. Não adianta falar muito se não tem a parte prática. E a parte prática mais fácil que tem silenciar a mente e ouvir o coração. E aí eu vou falar mais sobre isso quando a gente se encontrar de novo e vou trazer um exercício prático para gente e algumas dicas de coisas que eu uso assim para facilitar esse contato. Mas é isso sobre hoje e agradeço a todos os nossos guardiões. Perfeito. Então, pessoas, se você se interessou sobre Reiki dos Dragões, sobre registros acásticos, sobre leitura de oráculo e tarô, Daniel é terapeuta, Daniel atende. Fala um pouco sobre você profissional, Daniel. Eu tenho um grande sonho que está a se realizar, né? Que é cuidar das pessoas de maneira integral. Então, para mim, enquanto nutricionista, eu vejo que eu atendo várias pessoas que sabem o que é saudável para você comer. E aí a parte espiritual está desregulada. E quando eu atendo terapeutas, o cara sabe muito de magia e só come porcaria.
Parece até que rimou, né? Mas só que eu vejo um grande desequilíbrio dessa dualidade. Então, a minha grande proposta para estar atendendo as pessoas é fazer, de fato, um conjunto. Porque o tarô, o reiki, registro acástico, a nutrição, tudo, na verdade, se interconecta. Porque a saúde ela é integrada. A gente tem uma distorção muito grande quando a gente fala da área holística, mas quando a gente trabalha isso de maneira séria, é uma potência muito foda, sabe? É algo que regenera. E o meu convite é que vocês conheçam, né? Meu perfil. Eu tenho um perfil de nutrição separado, porque para a gente falar de ciência não dá muito para misturar as coisas, né? Mas estou aqui à disposição. Eu acredito que vai ser um prazer a gente estar aprendendo junto. E a minha dica é: dá uma olhada nos livros que o Janos postou de sugestões. Ele postou um vídeo recente, eu acho que é um conteúdo bacana. Eu, particularmente, tenho essa vivência e nunca li os livros, então, não acreditem que vocês têm que comprar o livro para ter a vivência, né? Como eu disse, os dragões vieram até mim e não me faz mais importante. Era só uma questão assim de ajuste kármico, digamos assim, né? De um resgate que eu precisava de fazer. Então, quem tiver interessado em atendimento, só entrar no seu perfil e te chamar embora. E Isso, quem estou à quiser saber um pouco disposição. mais de tarô, também entra no seu perfil, que eu vi que você também dá dicas semanais de tarô ali pro pessoal. Isso aí. Sejam bem-vindos. Então tá ótimo, Daniel. Super E obrigado por tira ter essa aceito. cartinha do Oráculo de Dragões também, para finalizar. Deu tão certo para dar errado esse episódio piloto, que se fosse um foguete, já tinha caído ou explodido com a gente dentro há muito tempo. E é um projeto que eu estou gestando desde o ano passado. Esse ano que eu falei, vamos fazer as coisas acontecer, e deu esse monte de E aí você situações. acha que existe coincidência, né? Ser o ano do dragão, a gente está falando de Panim, essa perspectiva aí. E assim, só voltará a ser ano do dragão daqui 12 anos. Quando voltar a ser ano do dragão novamente, eu vou ter 53. O horóscopo chinês só se repete a cada 12. É Então, eu tempo acho que é uma disponível. propício, porque em 12 anos, aqueles que não conhecem conseguem estudar, conseguem se iniciar e Sim. começam a ter boas experiências e ter uma mudança em suas vidas. 12 anos é um bom período. Então, saiu desapego, soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, fluir, viver no presente, sem o peso do passado, sem expectativas para o futuro, saber de nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpa. Então, deixar registros, memórias e uma boa lembrança é fundamental. Então, aqui o oráculozinho do pão, nada melhor para a gente finalizar com E, um pouco de. inclusive para mim, se desapegar de velhos pontos de vista relacionados aos dragões, como seres maléficos, como seres que vão proporcionar revanche. Existem muitos dragões de vibração muito elevada e que poucas pessoas, por sinal, acessam, porque estão muito imersas nessa vibração de culpa, de medo. Então, se desapegar dessas camadas antigas, dessa chama violeta, dessa energia de Kuan-Yin, de compaixão, é uma forma muito poderosa. Porque para mim foi muito importante começar pelo Reiki, porque a reorganização energética que o Reiki traz e que a acupuntura se propõe a trazer é o que vai te trazer equilíbrio para sustentar a energia. E, Exato. inclusive, se você não tem o seu corpo físico sedentário, totalmente desequilibrado, você também não sustenta a energia da magia dos dragões. Auxilia na disciplina da mente e do corpo, de uma forma que vocês nem fazem ideia. E quem faz ideia sabe que faz diferença. Então é sobre isso. Perfeito. Daniel encerrou É. super bem essa live, ensinou gratidão de coração. Arro. Agradeço a todos que assistirem, curtam, comentem aqui se vocês querem uma reprise, pessoas e nomes de pessoas que trabalham com esse caminho dos dragões que você acha interessante a gente conversar. Só postar o arroba delas aqui que eu entro em contato, tá bom?
E agradeço super de coração, Daniel, por ter disposto a sua noite de domingo, em vez de sair para se divertir, para estar aqui comigo, realizando esse desejo. Tá bom? Aqui Super é obrigado a você, Daniel. Super obrigado a todos. Uma ótima semana. Que o amor e a graça de amor e o amor de Maria Madalena e Yeshua esteja no coração e na casa e na bênção de cada um de vocês. Que assim seja. Gratidão.